Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 19 horas, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa as despesas do município de Jacareí para o exercício 2025, conforme edital número 11/2024, SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1594, de 11 de outubro de 2024, página 186. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Paulino dos Condutores, relator, e Luiz Flávio, membro. Agradeço a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, diretor do Plano de Planejamento Socioeconômico da Prefeitura Municipal de Jacareí, e dos senhores vereadores Valmir do Parque Meia Lua, e também vereadora Maria Amélia e vereador Paulino dos Condutores, Edgar Sasaki. E também do senhor Arildo, que é secretário adjunto de Governo e Planejamento. E dos servidores de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais de YouTube e Facebook. Bom, é importante destacar aqui que nós temos 3 grandes leis orçamentárias, que na verdade, quando a gente fala em leis orçamentárias, nós temos o PPA, que normalmente é feito no primeiro ano, em que você faz o planejamento para 4 anos. Então, o ano que vem vai findar no caso, o PPA, e será formado construído um novo PPA para o ano que vem. Fora isso, nós temos aqui a Lei de Diretriz Orçamentária, que nós já votamos no meio do ano, e agora a Lei Orçamentária, que é a previsão de orçamento para o ano que vem. Bom, então eu convido aqui o senhor Guilherme Seixas Mendonça para fazer a apresentação. Boa noite. Agradeço o senhor Guilherme. Pode ir, Guilherme. Pode ir. Boa noite. Conforme o Edgar já me apresentou, sou Guilherme Mendonça, atualmente diretor de planejamento. Queria agradecer a presença aqui dos vereadores, a presença dos munícipes. É um momento importante para a cidade, estar discutindo o orçamento. É um tema que não é muito fácil, mas eu acho que a gente faz de tudo para deixar um pouco mais plausível para a população. Agradecer também ao Arildo Batista, nosso atual secretário de Governo e Planejamento. A gente vai começar explicando um pouco, dando um apanhado geral. Esse é o último orçamento do PPA. Então, a gente vem de um ciclo que começou em 2021 e termina em 2025, e ele é gerido através do PPA no médio prazo, e agora a gente vem para um último orçamento. O último orçamento ele tem um desafio adicional, que ele coincide com o período eleitoral. Ele é feito ao longo dos meses de julho a setembro, e a gente não sabe qual vai ser o futuro pela nossa frente quando a gente faz um orçamento. Então, a gente faz de um jeito um tanto enxuto, só com aqueles projetos essenciais, que a gente sabe que já estão encaminhados, de forma a não prejudicar o candidato que venha a ser eleito. Então, a gente vai começar, pode passar, por favor? Aqui é o panorama geral, Ele é uma lei regida pela Constituição, pela LRF e pela Lei Orgânica do Município. Pode ir para a próxima. Conforme a gente já explicou, viemos de um ciclo orçamentário que é o PPA 2022 a 2025, e agora a gente está fazendo o último orçamento desse ciclo. A partir do ano que vem, a gente começa a discutir o próximo PPA e as próximas LDOs e LOAs. Pode passar. O primeiro ponto de um orçamento é a gente pensar nas receitas do município, Tudo que o município vai arrecadar ao longo do próximo ano, ele é restrito ao ano de 2025, e o município ele tem tanto receitas próprias quanto transferências de outros entes. Entre as receitas próprias, a gente tem a principal aqui, que é o ISS, que é um imposto atrelado ao consumo. A gente tem também a importância do IPTU, que é em torno de 64 milhões previstos. O ITBI, 25 milhões, e o imposto de renda retido na fonte, 59 milhões. Esses são os principais, pode passar para a próxima.
Aqui a gente tem as transferências, né? Nossa principal receita hoje é o ICMS, em torno de 356 milhões previstos, em torno de 50% do que o município arrecada é de ICMS, então ele tem uma importância fundamental. Além do ICMS, a gente tem o FPM, que é uma transferência da União, que também representa uma parcela significante da nossa receita, em torno de 151 milhões, e o IPVA, que é também uma transferência estadual que representa em torno de 73 milhões. Pode passar, por favor? A partir da receita, a gente tem um desafio aí pela frente, que é pensar em quais projetos, quais secretarias que vão ser contemplados, né? Quais serão os principais. Primeiramente, a saúde. Pode passar. Na saúde, a gente planeja aí um acréscimo de 17% em relação ao executado em 2023, chegando a 260 milhões. Isso só de tesouro, tá? A saúde, ela também conta com recursos estaduais, em torno de 50 milhões, e recurso federal, em torno de 133, além das emendas impositivas, que são uma parte do orçamento carimbada para os vereadores decidirem para onde vai, em torno de 5 milhões. Pode passar. Os principais projetos a subvenção da Santa Casa, os convênios com hospitais e associações municipais, a manutenção da UBS Central e da UPA Dr. Telmo, a reforma da Unidade de Saúde Jardim Flórida e a construção da Unidade de Saúde do Parque Imperial e do Jardim Esperança. Essas últimas serão feitas com recurso do PAC, que é um recurso federal, e já foi pleiteado e está em fase de acabamento. Pode passar? Secretaria de Educação, a gente tem um acréscimo de 4% em relação ao executado em 2023, chegando em 135 milhões. No caso da educação, o município tem a obrigação de cumprir com o mínimo constitucional, que é de 25% de algumas receitas e transferências. Esse mínimo seria em torno de 108 milhões, a gente deixou em torno de 109.900 para cumprir acima desse mínimo. A educação também conta com recursos federais do Fundeb, em torno de 200 milhões, e de fundos próprios, em torno de 380 mil. Pode passar. As principais ações a creche 1º de Maio, né, as construções, a creche Zulmira, no Jardim Nova Esperança, também com recursos do PAC, o Centro de Educação Integral Jardim das Oliveiras, além das reformas, né, da EMF Tito Máximo, da aquisição de mobília e manutenção predial de todas as unidades e revitalização dos brinquedos enxovais. Pode passar. Secretaria de Assistência Social, a gente tem um acréscimo de 28%, chegando a 33 milhões. Além disso, recurso estadual, 7 milhões, federal de 8 milhões. Pode passar. As principais ações são ampliação das vagas de grau 1, 2 e 3, inclusão das vagas de grau 3, desculpa, a manutenção do Bom Prato, a inclusão de vagas em residência inclusiva para pessoas com deficiência e a implantação do Gestão SUAS. Pode passar. Secretaria de Segurança, a gente teve um incremento de 41%, chegando a 29 milhões, além de uma parte estadual, 1.300.000 e 1.400.000 federal. Pode passar. As principais ações o convênio com a atividade delegada, um projeto COI 2.0, a capacitação da guarda, a renovação de uniformes e equipamentos e os projetos Tocando Futuro e Semeadores da Paz. Pode passar, por favor. Secretaria de Esportes, a gente teve um acréscimo de 29%, chegando em 11 milhões e 100, além de recurso estadual de 2 milhões e meio e recurso federal de 2 milhões e 200. Pode passar. As principais ações, ampliação do número de oficineiros para atividades esportivas, competição e eventos para pessoas com deficiência, revitalização de espaços esportivos, além dos eventos esportivos, e implantação de novos equipamentos. Pode passar. Secretaria de Infraestrutura, a gente teve um acréscimo de 5%, chegando em 34 milhões, além de uma parte de recurso estadual, em torno de 14 milhões, e 7 milhões de recurso federal, além de uma operação de crédito de 34 milhões, que é uma operação que já está em andamento. Pode passar. As principais ações são pavimentação das ruas Valentim Pinheiro, Julieta Barroso Prota, Padre Juca, Princesa Diana, Duarte da Costa, drenagem das ruas Princesa Diana, Rua Duarte da Costa, projetos de drenagem do Parque dos Sinos, Vila Machado, Parque Itamaraty, Nova Aliança, Cidade Jardim, Jardim do Vale, Jardim Pitoresco, Paulistana e Santa Maria,
e a substituição do parque luminoso por LED. Pode passar, por favor. Secretaria de Mobilidade Urbana, um acréscimo de 16%, chegando em 16 milhões, além de 1,5 milhão de recurso federal, estadual e 3 milhões de recurso estadual e 24 de outras fontes. Pode passar. Tendo os principais projetos, a construção do Centro de Inteligência no Trânsito, 30 novos abrigos de ônibus, implantação do Sistema de Gestão de Mobilidade Urbana, projeto de iluminação mobilidade segura, recuperação e construção de calçadas acessíveis, ampliação e modernização do parque semafórico e o plano de recuperação viária do centro. Pode passar. Secretaria de Meio Ambiente, um acréscimo de 13%, chegando em 129 milhões. As principais ações, abertura dos leves aos finais de semana, manutenção do abrigo temporário para animais, proteção de mananciais, ações de restauro ambiental, oficinas de educação ambiental no Parque da Cidade, no Parque dos Eucaliptos, no Viveiro Municipal, e aqui também tem a questão de resíduos sólidos. Pode passar. Desenvolvimento econômico, um acréscimo de 35%, chegando em 5 milhões e 400. As principais ações é o Portal Municipal de Negócios, a manutenção do CIEG, o Programa Gestoras da Moda, o Fomento ao Banco do Povo e o Fórum de Desenvolvimento Econômico. Pode passar. Secretaria de Comunicação e Direitos Humanos, um acréscimo de 41%, chegando a 5 milhões e meio. As principais ações, pode passar, por favor. Implantação do Observatório de Direitos Humanos, o audiobook do livro Abolicionista e a publicação do livro Revisitando a História, implantação do estudo de História Africana, Afro-Brasileira e Indígena nas escolas e eventos com temática de direitos humanos diversos. Pode passar. Fundação Prolar, aqui manteve mais ou menos o mesmo orçamento do Tesouro, de 4 milhões, porém ela tem recursos próprios, ela tem um fundo de 1 milhão e 800 e recursos próprios da administração indireta. As principais ações são as atividades de reassentamento e realocação, o auxílio aluguel, construção de imóveis e reformas de bens de terceiros, a regularização fundiária de núcleos de interesse social, o programa Reforma Legal e o programa Planta Popular. Pode passar. Fundação Cultural, ela teve um acréscimo de 14%, chegando a 13 milhões e 300, tendo como principais projetos, pode passar, a Mostra de Artes Cênicas, o Programa de Formação Cultural, a Escola Livres de Arte, o Circuito Infantil e Conferência da Cultura, o Encontro dos Escritores, Batalha nos Trilhos e o Eventos de Carnaval. Pode passar. Secretaria de Governo e Planejamento. Pode passar. Um acréscimo de 9%, chegando em 14 milhões. Além disso, tem recursos próprios de fundos, operação de crédito em torno de 57 milhões e a outra parte das emendas impositivas de 5 milhões. Pode passar. Os principais projetos a interligação das regiões através de ciclovias, a central fotovoltaica, a pavimentação da Padre Eugênio, a duplicação da Avenida Malaquiácede, a macrodrenagem do Córrego Seco e canalização do Parque Califórnia. Pode passar. O SAI Jacareí é um acréscimo de 16%, chegando em 261 milhões, além de 3 milhões de recurso estadual e 95 de recurso federal e 157 de administração própria. Pode passar. As principais ações, a ampliação da ETA 3, o coletor na Rua Missouri, drenagem no Jardim Jacinto, duplicação da ET Central, a revisão de esgoto nas Chácaras Guararema, a rede de esgoto no Igarapés e no Veraneijal, fase 2, projeto das redes da ET Cepinho Ressaca, o estudo da bacia do coletor da Rua Orlando Hardt e o sistema de esgotamento sanitário das ruas Pedro Guerra e Juca de Azevedo. Pode passar. Agora a gente tem as secretarias meio, né, que não tem projetos fim específicos, que é a burocracia. Administração tendo um acréscimo de 23%, chegando em 17 milhões. Finanças tendo um acréscimo de 41%, chegando em 4 milhões. O gabinete do prefeito um acréscimo de 38%, chegando em 2 milhões e 200. E a procuradoria é um acréscimo de 54%, chegando em 7 milhões e 400. Pode passar. Os demais entes, que é o controle interno, ele tem um acréscimo de 30%, chegando em 1 milhão. O IPMJ, que ele tem recursos próprios, né, ele tem um acréscimo de 50% e chega em 254 milhões.
O SRJ, ele também tem recursos próprios, ele tem um acréscimo de 26% e chega em 1.600.000, e a Câmara Municipal com um acréscimo de 10%, chegando em 31 milhões. Pode passar. Aqui, com relação às exigências constitucionais, né, que o orçamento deve seguir, aplicação mínima constitucional em educação, que para o nosso orçamento é de 229 milhões, a gente está prevendo 230, que chega a 25,2%. A aplicação mínima constitucional em saúde, que é 15%, 128 milhões, nós estamos colocando 260 milhões, chegando em 30,4%. E com relação à despesa com pessoal, nós temos previsto 525 milhões, que representa 36% da receita corrente líquida, que é o limite legal de 54%. Essas são as informações aí do orçamento geral. Obrigado pela presença de todos e estamos abertos a dúvidas e comentários. Bom, aqui eu agradeço a explanação do senhor Guilherme. Nesse momento, em tempo também, gostaria de destacar aqui a presença do nosso vereador Luiz Flávio, membro da comissão, também a Juliana da Fênix, presente, Rogério Timóteo, Hernani Barreto também estão presentes nessa audiência pública. Bom, nesse momento, a palavra aos vereadores para esclarecimento e dúvidas. Assim, cada vereador terá um tempo total de 5 minutos para fazer perguntas e questionamento, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Então, a palavra está aberta. Posso falar? Boa noite a todos presentes, o pessoal do Jardim Veranejal está aqui também. Graças a Deus que vocês estão aqui. E sempre assim, sempre acompanhar os vereadores da Câmara Municipal. A gente tem mais que agradecer vocês saírem do Jardim Veranejal para vir aqui na Câmara Municipal. E graças a Deus foi falado sobre a rede de esgoto do Jardim Veranejal. Vocês sabem muito bem disso aí, que tem que fazer a rede de esgoto para fazer a infraestrutura, para fazer asfalto todo. E agradecer o Valdir também, que trabalhou comigo aqui na Câmara Municipal. Agradecer também todos os moradores que estão aqui. Assim, nós fizemos já que melhor, mas sempre acompanhando o trabalho dos vereadores e o trabalho da Prefeitura aqui na Câmara Municipal. Obrigado de ter vindo aqui na Câmara Municipal, nesse momento, nessa sexta-feira, nessa quinta-feira. Eu tenho um protocolo aqui, eu estou seguindo esse protocolo, né? Então, vereadores que queiram perguntar, depois daqui a pouco a gente abre o tempo para os presentes aqui. Mais alguém? Qual o nome mesmo? Guilherme. Guilherme, eu estava observando aqui que o governo estadual ele está enviando aqui na Secretaria de Saúde 50.307.000, governo federal 133 milhões 9.060 reais. O aumento aqui na Secretaria de Saúde foi de 17%, sendo
R$38.378.603 o aumento na Secretaria de Saúde. E vendo aqui a subvenção da Santa Casa, temos convênios aqui, associações municipais, Hospital São Francisco, CEPAC, etc. Também temos manutenção de UBS Central, já foi mexida na UBS Central, mas vai ter outra manutenção, não sei qual, gostaria de saber o que vai ter de melhoria a mais. A UPA Dr. Telmo também fala que vai ter manutenção. Que tipo de manutenção teremos na UPA Dr. Telmo para melhorar essas duas unidades? E não vejo aqui a construção, aqui do hospital, do pronto-socorro municipal, aqui nessa apresentação. Eu queria saber o porquê, porque sempre tem propostas, mas não tem aqui a construção do nosso pronto-socorro municipal. E gostaria de saber, com esse aumento, o que será feito ali no Dr. Telmo, na UPA, e a manutenção da UBS Central, o que vai ser feito de melhoria? Boa noite, vereador. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, o acréscimo ele se refere só a recurso do Tesouro, tá? Aí, conforme você leu, tem além desse acréscimo recurso estadual e federal. Com relação a essas questões, eu expliquei aqui no início que o orçamento ele é feito ao longo dos meses de julho a setembro. O prazo legal é 30 de setembro. Então, a gente tem um desafio adicional de fazer um orçamento num ano como esse, que é o fato de ter uma eleição. A gente faz um orçamento sem saber qual que vai ser o resultado eleitoral. Então, a gente, por uma questão de respeito ao pleito eleitoral, a gente faz um orçamento um tanto mais enxuto. A gente não pode amarrar muito a questão do orçamento sem saber qual vai ser o prefeito e se o orçamento vai estar dentro do plano desse prefeito que foi eleito. Então, eu acho que isso já explica a questão do pronto-socorro municipal. Eu acredito que seria comprometer um orçamento de um prefeito que ali em setembro a gente não saberia qual seria ele, E acho que não caberia. Eu acho que agora, a partir desse momento, se for a ideia, colocar num plano plurianual, que aí como é uma obra que envolve mais de um ano de execução, provavelmente, ela não caberia somente numa LOA, Provavelmente teria que estar presente num plano plurianual, tanto a questão do custeio quanto a questão do investimento que essa obra demandaria. E com relação a UPA Dr. Telmo e a UBS Central, realmente aqui o orçamento ele é da manutenção, é do custeio da máquina, não está previsto nenhuma obra específica de expansão nesse orçamento com relação a isso. Que tipo de manutenção, sabe dizer? A manutenção de um centro de saúde, ela envolve tanto custeio de folha salarial, quanto equipamentos, remédios, A UPA Dr. Telmo, por exemplo, ela tem um custo de manutenção que é ligeiramente superior ao que foi investido para se construir ela, Então, a manutenção ela tem que estar prevista nesse orçamento. Espero que eu tenha respondido. Gostaria de ter também aqui uma resposta para o Hospital Municipal, mas vamos aguardar. Agora, tem tempo ainda? Está correndo ainda? Não foi nem um minuto ainda. Meu Deus. Secretaria de Segurança, eu vi que teve um aumento de R$8.667.894. Foi o aumento que teve aí. Mais de 8 milhões que vai entrar na Secretaria de Segurança da cidade de Jacareí. Era 21.104.185, foi para 29.772.079. Só de recurso estadual entrou 1.300.000, federal 1.400.000. O que acontece? Nós temos aí a Secretaria de Segurança, infelizmente, muitas câmeras do COI não estão funcionando na cidade de Jacareí. Está lá a câmera instalada, tem pessoa que pensa que está funcionando, mas não está. Quando pede as gravações, nada. São José dos Campos funciona e perfeitamente. Tanto é que quando é para pegar um delito, eles pegam rapidinho e descobrem a pessoa. Seja lá qual delito for, eles encontram a pessoa em qualquer saída da cidade, tem a segurança. E vimos aí que vai chegar um investimento maravilhoso para a cidade, vai chegar de 41%. Aqui nós temos o projeto do COI 2.0. Nesse projeto 2.0 aí, que nós teremos
E nada contra o investimento, fico muito feliz em ter segurança na cidade de Jacareí. Até porque uma cidade segura, ela consegue trazer mais investimento, porque nós vamos ter mais empresas chegando na cidade, e assim também as famílias se sentindo mais seguras, elas vão poder então andar com tranquilidade pelas ruas. Quero saber, as câmeras serão, a cidade vai receber essa renovação nas câmeras, vai funcionar dessa vez com todo esse aumento que teve aqui nesse investimento, como que vai ser? Vamos ter essa melhoria também? Sim, esse projeto de COI 2.0 é justamente uma melhoria, um incremento na quantidade de câmeras ligadas a uma central inteligente, que também está previsto na Secretaria de Mobilidade. Uma parte é custeada com recurso do Tesouro, outra parte é com recurso de multa, que também a mobilidade faz um uso desse equipamento para a questão de trânsito. Então, está previsto tanto a expansão da quantidade de câmeras quanto o investimento em tecnologia. Está previsto para o próximo ano, está nesse orçamento. Essas câmeras, então, vão passar a funcionar, sim, porque até então... Espera que sim. Zero, né? Zero de funcionamento. Tem um tempo ainda? Acabou ali? Nem apitou? Só apitou aí, só na mesa do diretor. Obrigadão, hein? Mais algum vereador? Se não, passamos palavras ao público presente. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Guilherme pela explanação. Peço desculpas pelos minutos de atraso, mas a gente já tinha recebido com antecedência. E a gente vem acompanhando a execução orçamentária. E para não ser repetitivo, até porque o pastor foi assertivo aqui em apontar algumas questões de saúde que também me interessavam, mas você deu uma justificativa, embora, no meu ponto de vista, vocês representam um projeto político que tem uma continuidade, né? E a gente vem desenhando o orçamento desde quando foi feito o PPA lá atrás, depois na LDO, então agora chega a hora da concretização e que vocês, em tese, não mudariam os sonhos almejados no mês de julho, de junho. Mas eu quero aqui destacar, primeiramente, como ponto positivo, na minha opinião, a elevação do orçamento para o esporte, né, de aproximadamente 30%, saindo de 8 milhões e 600, mas subindo para 11 milhões. Acho tímido ainda, porque nós temos uma folha de pagamento embutida aqui. Então, é uma folha de pagamento de aproximadamente 6 milhões, o que sobra muito pouco para investimento no esporte. A gente sabe que temos aí aproximadamente 130 equipamentos esportivos que necessitam de manutenção, e isso consome um recurso muito grande. Espero que tenha parcerias, não só com a Secretaria de Infraestrutura, mas também com a Secretaria de Educação, que tem possibilidade de ajudar. Mas eu quero aproveitar e agradecer a presença dos moradores do Ijal, e tenho certeza que muitos não vieram pelas más condições hoje do bairro. Nós tivemos dias de chuva e está intransitável. Então, muitos não puderam vir por esse motivo, outros por motivo de trabalho, e não só no Ijal, como no Irajá e também do Porto Velho. Então, aqui representando essas comunidades, eu vejo que, como principais ações da infraestrutura, esses bairros não foram relacionados. Então, eu gostaria de ouvir de você, porque em todos os orçamentos, em todas as reuniões que tivemos nos bairros, isso foi comprometido, e agora não aparece nem como projeto. Então, a conclusão dessas obras, a execução dessas obras é muito esperada por esses bairros. Eu gostaria que você destacasse para mim aonde que está isso, se tem essa previsão.
Obrigado pela questão. É até algo que a gente já estava conversando aqui antes da sessão, que é uma região que está com processo de regularização fundiária, né? Até o Arildo pode me corrigir aqui, que está previsto no orçamento a rede de esgoto, a fase 2 da rede de esgoto, mas para a concretização dessas demais demandas, a gente precisa finalizar a regularização fundiária. Eu espero ter respondido. Tá, mas isso está como principais ações, pelo menos, da Prolar? Tá na Prolar, exatamente. Não está aqui na apresentação, mas está na Prolar. Porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? Porque em outras apresentações os bairros apareceram, pelo menos, o que é um alento. E essa população tem sofrido demais, né? Inclusive, fiquei sabendo ontem, no final do dia, o pessoal do Vila Ita também está passando por um momento delicado, com pouca chuva, né, um volume muito baixo, o pessoal já está numa situação drástica, a Defesa Civil já foi acionada. Então, são bairros que a gente quer aqui ser a voz e poder ajudar. Mudando de assunto, agora falando sobre servidor público, eu vejo que, novamente, 36% da receita corrente líquida destinada para a folha de pagamento, né? Então, já passamos por um ano eleitoral que a legislação veda qualquer aumento real, só que não vejo um comportamento aqui, pelo menos nesta apresentação, de sinalização ao servidor que terá um aumento real. Isso está em outro campo que eu não visualizei, ou realmente, sabendo do teto de 54%, que é o estabelecido pelo Tribunal de Contas, vai se manter nas casas dos 36%. Essa é uma política que vocês vão continuar adotando? Sim, está previsto um aumento real do salário do servidor. Eu acho que é uma questão que vai ser discutida no momento oportuno, mas o orçamento ele já trata disso. A gente já previu uma margem, pelo menos a inflação, que eu acho que é necessário. O senhor tem razão, mas está previsto sim. Acho que no momento oportuno vai ser discutido junto com o sindicato, com os representantes, tudo, mas o orçamento ele prevê pelo menos a reposição inflacionária. Ok, obrigado. De nada. Mais algum vereador? Então, a palavra aqui para os membros da mesa agora, né? Acho que não. Não, deixa eu seguir aqui o... Pode falar. Não, tem aqui o protocolo aqui, tá? Se não tiver ninguém, nenhum vereador... Eu acho que era bom ouvir o povo que tem. Não pode falar, Luiz Flávio. Não tem problema, não. Já? Boa noite a todos, quero cumprimentar a todos que estão aqui no dia de hoje, cumprimentar a Associação de Moradores do Veranejal, parabenizar a todos e dizer que essa audiência pública no dia de hoje é muito importante para que as pessoas possam tirar as dúvidas. E aqui eu quero ressaltar aqui, né, eu acho que aqui, em relação à Associação de Moradores do Veranejal que está aqui hoje, né, sendo representado pela presidente, a Patrícia e toda a sua diretoria, é importante, né, de fazer essa luta no Veranejal. São alguns bairros que eu acho que ainda não conseguiu chegar a tantas melhorias, mas que está incluso aqui, né, e o que o Veranejal aqui já entra em relação à segunda fase, né, da rede de esgoto, para fazer ali. Fico muito contente também de ver aqui alguns bairros aqui sendo contemplados, como o 1º de Maio, Igarapés, né, o ano que vem começar a construção dessa creche, que eu acho que é uma grande luta em relação à educação, e eu sempre defendo que a educação ela também tem que ser prioridade, né, principalmente ali no 1º de Maio, Igarapés, onde tem muitas mães que trabalham,
né, e que muitas vezes não era contemplado, tinha que sair com seus filhos para deixar aqui no centro, e a construção dessas creches ali vai ser fundamental, né? E outro bairro aqui importante também, que a gente está numa luta, num processo de regularização, é também o Cepinho, né? Fiquei muito contente aqui de saber também que o Cepinho também entra nessa fase do projeto de redes, né, para fazer ali naquele bairro, que também já está num processo de regularização. Não só o Cepinho, como tantos outros bairros, né, que nos últimos 8 anos, praticamente, mais de 2.000 moradias foi regularizado aqui nessa cidade. Então, eu acho que foi um trabalho importante que foi feito aqui nessa cidade nos últimos anos, né, que é o processo de regularização, o processo de saneamento básico, né. Eu acho que a gente tem que avançar bastante ainda, mas avançamos muito em relação ao processo de saneamento básico. Sabemos que ainda existem os problemas no Veranejal, no Irajá, no Porto Velho. Eu acho que esse é o desafio, né? Claro que durante esses anos aí, né, que a gente passou lutando muito, e eu sempre falei aqui, eu acho que a importância das pessoas estar vindo até a Câmara Municipal, fazer as reivindicações, e eu acho que todos os bairros deveriam ter sociedade de amigos de bairro. Infelizmente, nos últimos anos, muito bairro acabou desistindo, não tendo mais, e o Veranejal é um exemplo. É um exemplo de quando foi fundada a Sociedade Amigo de Bairro Veranejal. A gente tem certeza que ainda falta muito para levar melhorias, mas já chegou bastante melhorias no Veranejal. Acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar, a gente ouvindo os moradores, ouvindo a população, e é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Ouvindo vocês, quais são as reivindicações, quais são as prioridades, para que a gente possa ter esse mapa, para que a gente possa discutir e trazer melhorias, né? E aqui é como o Guilherme falou, né? A gente sabe que tem muitas coisas que não estão aqui, mas é justamente para isso, né? Foi um ano de eleição, a qual, a partir do ano que vem, é um novo prefeito que vai estar assumindo, né? E não teria como colocar tudo aqui sem saber quais são as diretrizes que vai ter no próximo ano aí. Mas eu acho que aqui praticamente contemple bastante, né? Eu estava vendo aqui todo aqui o que está aqui no papel contempla muito, e é claro que em relação a isso a gente vai continuar cobrando ainda mais. Eu só queria fazer uma pergunta aqui, fazer uma indagação aqui. Eu vi aqui em relação aos pontos de ônibus, né? 30 pontos de ônibus, no meu ponto de vista, eu acho que é muito pouco, né? Não sei se, né, a gente vai ter capacidade, condições de aumentar esse número, porque hoje, infelizmente, aqui na nossa cidade, sabemos que o ano que vem, né, é um ano fundamental aqui na nossa cidade, aonde, né, começa a se discutir a nova licitação, o processo licitatório da Jacareí Transporte Urbano, né, e a gente ainda se depara com muitos pontos de ônibus aqui na nossa cidade, né, e nos bairros também, aonde só existe a placa, e a gente ainda vê muitas pessoas debaixo daquela placa, muitas vezes debaixo do sol, debaixo de chuva, né? Então, eu sei que a cidade cresceu bastante, muitos bairros novos aí, então eu queria questionar, eu acho que é pouco pontos de ônibus para ser construído aí o ano que vem. Eu acho que não vai contemplar, e é uma cobrança grande da população em relação à questão do transporte aqui da nossa cidade. Então, o meu questionamento é esse, se há essa possibilidade, né, de aumentar esses números de pontos de ônibus para que possa atender melhor a população. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que o orçamento ele é um norte, né? Isso que o senhor falou, ele foi construído num momento ainda sem saber quais seriam as diretrizes do próximo governo, e existe a possibilidade de, a partir do momento oportuno, conforme a demanda, remanejar uma parte desse orçamento, e se for uma demanda da população, se for colocado isso de forma legítima, existe essa possibilidade de expandir, sim. Acho que não haveria problema nenhum. Não, perfeito. Outra que eu queria tocar também aqui é em relação ao esporte, né? Eu acho que aumentou significativamente no orçamento do esporte, mas a gente sabe que Jacareí também é uma cidade que está crescendo bastante. Como eu sempre falo, né? Eu acho que cada investimento que você faz no esporte, você economiza na saúde, né? Já aumentou muito em relação do que era, e esse aumento a gente já viu a capacidade que é, né? E a gente sabe do esporte que é. Jacareí hoje é uma cidade que, né, está crescendo no dia a dia. Hoje nós temos rugby, temos aí o basquete, futebol amador também, que está crescendo bastante. Eu acho que nesse aspecto também a gente pode trabalhar para
está melhorando ainda mais, conforme as demandas, principalmente do futebol amador, né? Existe campo para ser construído na região do Nova Jacareí, Parque Santo Antônio também tem uma reivindicação grande de um campo de futebol, né? Eu acho que dá para a gente remanejar, para a gente poder atender a população que faz tanto essa cobrança em relação do esporte. Obrigado. Luiz Flávio, com a palavra, Luciano. Eu passo a palavra à população, porque nós vamos ter várias oportunidades de se debater aqui, e aí, como encerrou já dos vereadores, a gente abre então para a população. Não encerrou, porque está aberto para os vereadores ainda. Não. Quem manda é o Já presidente. foi da que tá mesa, dando não foi, Não. Cidade? Foi isso que você combinou. Eu coloquei que a Tá hora aberto dos para os vereadores agora. Você não Abrir para a encerra nada, mesa. quem encerra é o presidente. Você não Voltava encerra, quem pra encerra é o mesa. presidente, ele não encerrou. Eu vou falar agora. Então fala, depois eu falo. Boa noite a todos. Muito obrigada, Patrícia, por ter ido de gabinete em gabinete hoje para falar um pouquinho sobre o Veranejal e trazer essa solicitação, a reivindicação que vocês estão fazendo. Nós pudemos trocar muitas ideias e dizer que conte comigo também nesta luta para o Veranejal. E como eu disse a vocês, já quero aproveitar e falar também com a população de Jacareí que está nos escutando e ao público também que está aqui, o público presente. Nós estamos falando da lei orçamentária anual. E a lei que vai planejar sobre o IJAL, ela poderá entrar a partir do ano que vem, que é o plano plurianual, que nós vamos planejar as ações dos próximos 4 anos. E também na LDO, que já foi discutida no início do ano, que seria aquela que orienta, né, que dá as diretrizes orçamentárias. E agora, a LOA, como dizem, né, como está sendo exposto, foram enxugados, né, os gastos para o ano de 2025, porque não saberíamos realmente quem assumiria o governo. E eu faço uma analogia para você que está nos assistindo, que a LOA é como a casa da gente. Muitas vezes a gente faz uma previsão de um orçamento e ele entrando, a gente consegue realizar aqueles desejos que a gente planejou. Porém, como na casa da gente, na administração pública também tem as intercorrências, seja de uma obra importante e que precisa acontecer, que não estava prevista, mas que houve algum incidente, seja algum motivo de saúde, que a gente tenha que parar as coisas que a gente tem planejado para cuidar da saúde de um ente querido, isso fazendo analogia da nossa casa. Assim também é na administração pública. Então, eu vejo que hoje a gente tem um grande movimento, e é um movimento salutar e um movimento importante que aconteça, que são as reivindicações por conta das reduções do horário de trabalho dos servidores, porque eu explico para as pessoas de uma forma bem simples. É a mesma coisa quando o orçamento da gente em casa, ele tem uma queda. Quando não há aquela previsão de entrar o dinheiro e a gente não conseguir honrar com compromisso, por exemplo, de manter o inglês de um filho ou manter a atividade de balé ou de um esporte pago, eu tenho que falar para o filho, aguarde, porque eu tenho agora a reforma do nosso banheiro para fazer, nós temos aqui que fazer outras obras importantes e o pai e a mãe não vai poder honrar agora com o compromisso da sua ginástica, do seu balé. Nós vamos ter que interromper por alguns poucos tempos, né? Então, essa mesma coisa a gente transfere, a gente faz essa analogia transferindo para o setor público, que é uma gestão complexa, onde nós tivemos várias intercorrências e que, lembrando sempre, muitos repasses federais deixaram de vir para o nosso município, muitos repasses estaduais deixaram de vir para o município. E como eu disse, nós temos agora uma arrecadação de quase 126 milhões para receber de débitos, de dívidas que os contribuintes têm para com o nosso município. Isso também era uma previsão orçamentária que tínhamos e que não conseguimos arrecadar. Por isso nós fazemos as propostas, como a lei de anistia dos juros e multas que já foi aprovado ontem aqui nesta casa.
Então, fazendo essa analogia, e o diálogo e as pontes são sempre muito importantes. Às vezes, a demagogia, a questão de você jogar a população contra as informações que estão ocorrendo, de enxugar o orçamento numa reta final para entregar um governo com menos dívida do que ele pegou quando ele assumiu, isso se faz necessário. Então, é deixar claro isso para a população. Qualquer dúvida que tiver, pode vir até essa casa é nossa, essa casa é minha, essa casa é sua, e você pode sim procurar nós, vereadores, também para esse esclarecimento. Então, hoje é mais um diálogo, nós vamos ter essa discussão em breve aqui na casa. O projeto vai passar em breve para aprovação, onde nós também vamos fazer as nossas emendas com emendas impositivas, destinando para os locais necessários, seja para a cultura, para o esporte, para onde a gente quiser, para a infraestrutura, para onde o vereador achar e onde também recebeu o pedido, porque todos nós recebemos pedidos da população para fazer esta oferta e contrapartida. Na cultura eu tive um investimento muito legal nos últimos anos, e esse orçamento que nós temos de emenda impositiva está dentro do orçamento geral do que o município arrecada. Então, tudo isso faz parte de estratégias, e não é falta de vontade e nem falta de, como se diz, de força política. Às vezes, a falta de recursos nos faz tomar atitudes. Então, qualquer coisa, estou à disposição, podem me procurar, meu gabinete está aberto para o diálogo com a população, tá bom? Uma boa noite a todos. Senhor presidente, obrigado. Só para fazer uma pergunta para você, que me fugiu aqui, que é o que a maioria da população está pensando. Por que foram cortadas as oficinas nesse ano? Por que foram cortadas 1.000 cirurgias do orçamento? Por que vários serviços da prefeitura não estão funcionando nesse momento? Por que reduziu a carga horária dos servidores? Eu pergunto, o orçamento foi feito para 10 meses dessa atual gestão? O orçamento, a gente depende de questões que saem da alçada do município. E esse ano, especificamente, a gente teve um déficit de arrecadação referente ao ICMS em torno de 70 milhões, o repasse estadual, e outro déficit de recurso federal do Fundeb em torno de 16 milhões, que é para a folha de pagamento de professores, que o município vai ter que usar o próprio tesouro para cumprir com essas obrigações. Então, isso somando, a gente tem em torno de 85, 86 milhões de déficit, que infelizmente teve que tomar essas medidas, diminuir alguns serviços para entregar uma prefeitura mais saudável financeiramente. Agradeço a contribuição. Bom, nesse momento, abro a palavra, as perguntas ao público presente. Serão 2 minutos de pergunta e, por favor, fale o nome e o bairro também. Para levantar um pouquinho. Boa noite, meu nome é Décio Moreira, sou morador do Jardim Marister e diretor do Sindicato dos Trabalhadores do SAI. Com relação ao orçamento, eu vou me reportar aqui a 3, 4 questões que são de fundamental importância para a gente estar levando ao conhecimento dos trabalhadores. Quando a gente discute orçamento, a gente tem que lidar com números. Falo isso por quê? Porque, como colocou o vereador Hernani, para o próximo ano, a administração pretende gastar só 36% da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Só que eu quero enxergar isso na proposta orçamentária.
E um dado importante seria a gente saber qual é a previsão do total da receita corrente líquida e o valor da folha de pagamento para o ano, ainda que seja uma previsão. Que daí, com esses números, a gente tem condição de avaliar se essa porcentagem do orçamento, da arrecadação que vai ser destinada à folha de pagamento, se está correta ou não. Outra questão também importante é que foi colocado que, pelo Guilherme, né, Guilherme, que a próxima administração vai negociar com os sindicatos, se possível até um aumento real. Mas a gente quer enxergar isso através dos números dentro do orçamento. Né? Os números têm que demonstrar isso. Essa é uma questão. Tem mais 2 perguntas só. Tá? Então, a gente precisa desses números, né? Porque na última campanha salarial, sequer o prefeito recebeu os representantes do Sindicato dos Trabalhadores do SAI para negociar. E a nossa perda salarial nos últimos 4 anos foi de 12% em relação à inflação. Então, a gente tem que ter mais transparência em relação a esses números no orçamento. A outra questão, a gente gostaria de saber se em relação à arrecadação do IPTU, se está previsto para o ano que vem a correção pela infração desse imposto. Né? Porque a isenção de IPTU, se a gente for analisar melhor a malha dos imóveis aqui, ela atende muito mais o interesse dos grandes proprietários de imóveis do que a população mais pobre. Outra questão é com relação ao Instituto de Previdência do município. Eu gostaria de saber qual é a previsão da próxima administração em termos de arrecadação com contribuições previdenciárias, tanto dos servidores, né, ativos, né, e dos inativos também, porque os inativos também, que recebem acima do teto do IPMJ, vão continuar contribuindo. Nós tivemos uma vitória aí de não ser mais descontado contribuição previdenciária, né, acima de 3 salários mínimos, mas acima do teto ela continua existindo, o que é uma grande injustiça. E além dessa receita de contribuição, a gente gostaria de saber se o Instituto fez alguma previsão orçamentária com relação à receita de investimentos, embora o investimento dependa muito do mercado financeiro, né, da política de juros e uma série de variáveis econômicas, mas se tem algum estudo, né, para se ter uma ideia em relação a essas arrecadações que eu acabei de citar e as despesas com o pagamento do total de beneficiários, levando em consideração aqueles que vão se aposentar e se afastar no ano que vem. Tá? Então, a gente faz questão de que isso seja assim, mais minucioso na peça orçamentária, para que a gente possa, inclusive, junto com o plano atuarial, o último plano atuarial do Instituto de Previdência, com essas informações, nós no sindicato podemos fazer algum estudo que realmente reflita a atual situação financeira do IPMJ, né? Porque a gente fica confuso, porque está difícil, né? Você falou, inclusive a última observação, que houve uma preocupação dessa administração em enxugar certos itens do orçamento. Você vai me desculpar, Guilherme, mas para mim isso é uma balela. Porque se houvesse essa preocupação com o futuro da próxima administração, o prefeito não estaria dando um calote de 9 milhões por não repassar contribuições previdenciárias para o IPMJ e não repassar o pagamento de parcelas de dívidas que já vem de lá desde quando o Instituto foi criado.
Tá ok? É isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Bom, deixa eu, antes do Guilherme responder, vou pedir para as pessoas que forem fazer pergunta, faça a pergunta nos 2 minutos. Caso queira fazer nova pergunta, deixa o próximo fazer e volta novamente depois. Pode ser? Para não ficar muita pergunta e muitas vezes o Guilherme já não dá nem para responder as perguntas. Posso responder? Ou vai outra? Posso. Obrigado, Décio, pela contribuição. Com relação à folha de pagamento, realmente é 36%. O senhor pediu os valores, né? A receita corrente líquida prevista é de 1.400.000, estava na apresentação, e o total de despesa com o pessoal é 525 milhões aproximadamente. O percentual ele pode variar conforme a receita corrente líquida cair ou subir, mas ele fica em torno de 36% a 38%. Com relação ao IPTU, foi mantido a atual estrutura de IPTU, a gente não teve nenhuma alteração de alíquota. E a outra era com relação ao IPMJ, que era a contribuição de servidores e contribuição de patronal. Eu não vou saber de cabeça, mas na LDO 2025 tem um anexo de metas fiscais, que é o anexo previdenciário. Ele tem o cálculo atuarial, ele tem a receita, tanto de contribuição patronal, quanto de contribuição de servidor e de aplicação financeira. Depois, se você quiser, eu passo. Obrigado. José Donizete de Almeida, sou membro da Associação dos Moradores, a AMVI, junto com a Patrícia, junto com o Vicente, junto com o Pedro. Boa noite aos vereadores. Agradecer a todos os vereadores que recebeu, os nossos companheiros e companheiras dos gabinetes para receber a carta, o Flávio, o Valmir, os meninos todos aí. Agradecer o público presente aqui. E eu quero aqui, eu não estou feliz, não estou legal com a proposta. Nós estamos reivindicando 50 milhões, que é 5% do orçamento, para um bairro que está há 72 anos largado, abandonado, jogado no lixo. Não tem uma rua asfaltada, não tem um mínimo respeito com os moradores. A maioria da população não pode sair hoje lá porque não entra ônibus, não tem carro, não tem nada, e nós temos um direito fundamental, que é o direito da pessoa humana. E mais uma vez vem que esse bode maldito dizer que é o problema de congelamento. Nós já conversou com o judiciário. O judiciário falou que o Planejal podia ser o melhor bairro do Vale do Paraíba, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais uma vez você olha, esporte e lazer não tem JAL. Você olha o problema de mobilidade, não tem JAL. Você olha o problema da saúde, não tem JAL. Apareceu agora, me parece que é no SAI, né? É muito pouco. Porque começou uma obra, largou abandonada lá, os tubos jogados no chão, e está uma vergonha. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção, tem que parar desse jeitinho, de empurra para lá, empurra para cá, sem resolver o fundamental. O JAL acordou, o JAL merece respeito, e eu exijo que em todas as áreas, saúde, educação, lazer, moradia, esteja o JAL, companheiro. Não fica com esse bode por causa daquele lugarzinho das duas ruas lá, da Augusto dos Anjos e a 14 lá. Eu peço aqui a atenção, inclusive o presidente da Câmara, que tem que ter uma posição, que vai ser o vice-prefeito da cidade. E o Celso esteve lá. E o Celso debateu, porque todos os candidatos foram lá na associação. E assumiu, e o Celso disse, 2025 é saneamento, drenagem, 2026 o asfalto chega. Eu quero saber se o futuro prefeito vai honrar a palavra, sim ou não. Essa é a pergunta para o membro da Comissão de Orçamento. Porque o JAL acordou, 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 o JAL acordou. O próximo. Estou esperando a resposta. Agradecer a contribuição. O orçamento está previsto a questão da fase 2 do esgoto e vocês sempre são bem-vindos a trazer suas reivindicações. Obrigado. Sim, sim. Tem que entrar no orçamento agora, queremos orçamento agora. Entra agora no orçamento.
Sim. Nós queremos criança agora. E queremos também o funcionamento do presidente da Câmara. Porque alguns vereadores já posicionou, nós queremos o funcionamento dele também. Viemos participar e sim, viemos exigir o que nós temos de direito. Nós queremos criança agora. Senhor Pedro. Agora. Gente, isso daqui é só apenas uma revolta de um dos moradores, né? Então, assim, foi aberto, então nós estamos aqui para poder reivindicar os nossos direitos. A gente quer resposta, sim, porque foi liberada uma verba mísera para a gente. Então, a gente gostaria de saber o porquê que não é liberado mais. Ao entrar, falamos que nós estamos reivindicando 50 milhões e riram da nossa cara. 50 milhões não é nada. A gente não vai colocar milho no carrinho igual falaram para a gente ali. Só se for para colocar milho no carrinho, ainda dá risada da nossa cara. O bairro tem 72 anos e não é possível que vocês não vão liberar mais verba para poder fazer melhoria. A rede de esgoto é apenas uma simples etapa que diz que tem que vir para poder vir o asfalto, para poder vir a saúde, para poder vir escola, porque eu acho inacreditável as nossas crianças terem que sair do nosso bairro e estudar na escola do vizinho, porque o nosso bairro está lá, jogado e esquecido, porque o poder público está aqui sentado com a bunda na cadeira e exatamente não é liberado nada. Eu também estou revoltada, mas eu também tenho uma pergunta para poder fazer. Considerando a lei orçamentária do ano de 2025 e considerando a necessidade de todas as discussões do plano diretor de Jacareí, eu gostaria de saber, em nome da Associação dos Moradores do Veraneio Ijau, qual é o plano de trabalho e as primeiras ações que serão direcionadas para o nosso bairro. Segunda pergunta, ainda com relação à região do Veraneio Ijau, qual é a previsão de investimento e quando será cotado esse valor de investimento para a nossa região? Terceira pergunta, o orçamento que será destinado para a região do Veraneio Ijau está na lei orçamentária do próximo ano ou será incluída na lei orçamentária do ano de 2026? O Ijau acordou. Obrigado pela contribuição. O plano de trabalho seria realmente o que eu falei, que é a continuidade do processo de regularização fundiária, fase 2 da rede de esgoto. E é isso. Legalização fundiária, até os cachorros da rua sabem que tem que ser feito, certo? Agora tem que partir daqui, partir de vocês. E é isso que nós queremos. E no ano que vem é cacete na cabeça. Tá? Já pode estar. Vai, já disse o céu. É pau na cabeça, certo? Porque o Ijau acordou e ele não vai dormir mais. E o Ijau tem mãe e pai, não está sozinho, nós vamos estar aqui sempre. A gente vai estar aqui para poder reivindicar os nossos direitos. E vamos para a Defensoria Pública também. Verba. E aonde é que vocês colocam a verba que é destinada para o Veraneio Ijau? Todos nós queremos saber. Por favor, caso queira falar, vamos usar o microfone ali. Boa noite. Meu nome é Geraldo, sou do bairro Veraneio Ijau. Eu participei da reunião lá na igreja lá do Irajá. Estava o Paulinho do condutor, estava lá, não estava? E vocês falaram, na época lá, fez uma placa lá bonitona ali, bem no motel Monte Alegre ali. Uma placa, acho que gostou a fortuna aquela placa. Aí colocou lá, início e término do serviço. Só que nada disso aconteceu, né? Porque foi 3 empresas lá, a primeira começou, saiu. A segunda começou, saiu. E a última começou, só fez pela metade. Agora, onde foi o dinheiro desse trabalho? Porque quando a gente começa o trabalho, a gente termina. Não fica pela metade. E lá na placa lá que todo mundo leu, lá está começado lá, o começo e o fim da obra.
e nada disso. Aí depois começa a falar que tem um monte de intervenção no trabalho, né? Agora, como que faz uma coisa sem planejar? Planeja primeiro. Agora gasta tanto dinheiro e nada é feito. E o povo do Veranejal fica anos e anos sem a rede de esgoto ou sem um asfalto. Agora vocês ficam aí sentados, nem o vereador vai lá ver, e alguns vai lá quando o seu tempo de eleição. Aí no tempo de eleição vai um monte de vereador, mas vai fiscalizar as obras. As obras estão lá, começou, não tem nenhum vereador para olhar as obras. Aí o cidadão do Irajá e do Ijau fica a ver navio, a palavra dos brasileiros. Só que é o seguinte, todo mundo precisa fazer as coisas com consciência. Agora, vocês nada faz. O nosso bairro lá, tantos anos, eu moro desde 18 anos, e nada é feito. Todo mundo vai lá, promete, nada é feito. Então, tem um pouquinho mais de consideração o povo de Veranejal e do Irajá, para que tenha melhorias, para as pessoas terem um pouquinho mais de sair, ida e volta, né, das suas casas, sair e voltar de uma maneira mais digna, né? Tá bom? Meu nome é Breno, eu sou do CECAP, sou do Conselho de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, sou professor de Geografia, e eu estava conversando com alguns colegas aqui, né, das oficinas de cultura, e teve o corte nas verbas da oficina de cultura. Então, no e-mail que a galera recebeu, o e-mail estava alegando um corte orçamentário, e que por isso as oficinas elas seriam encerradas, né? Então, se teve um corte orçamentário e se a oficina foi encerrada, né, no orçamento que já estava previsto do ano passado para esse ano, então é porque tem um indício de que tem duas hipóteses, né, que a gente pode formular: ou que o dinheiro foi utilizado de forma indevida ou que foi mal planejado, né? Quando a gente compara então os dados da LOA de 2024 com o projeto que está ali público da LOA de 2025, a gente percebe aqui, tem alguns dados que eu anotei aqui que me chamaram a atenção na comparação, né? Que a arrecadação ela é 6% maior, mas a verba da Fundação Cultural para a administração direta, a verba para a Fundação Cultural foi reduzida em 14,5%. Então, o meu questionamento é por que essa redução, né, tendo em vista esse crescimento no orçamento, né? Eu entendo as questões de planejamento, de corte orçamentário que aconteceram, mas então se teve um corte é porque foi mal planejado, né? Se o corte aconteceu porque foi mal planejado, então por que a gente tem uma redução de orçamento nesse montante, né? Porque se a gente parar para pensar, 14% é o valor do corte que está ali descrito, né? Mas se a gente somar isso com o valor de inflação, então a gente pode colocar um corte de quase 20%, né? Então, fazendo a analogia ali que a nossa vereadora tinha mencionado sobre a administração da casa, né? Pensar num corte de 20% numa administração de uma casa seria impactante. Então, pensar num corte de 20% na Fundação Cultural, pensar o impacto que isso teria na Fundação Cultural que vem crescendo ali as suas atividades ao longo dos anos. Eu acho que é isso. Obrigado, Breno, com relação à sua questão. A gente realmente teve um corte nas oficinas em função do déficit que a gente teve de arrecadação, não foi dinheiro mal gasto. A gente, conforme eu já expliquei para o vereador Luiz Flávio, teve em torno de 70 milhões a menos de recurso do ICMS e 10 milhões de Fundeb. Então, algumas áreas tiveram realmente esse corte. Com relação à Fundação Cultural, a comparação é sempre com relação ao que a gente executou, né? Porque, às vezes, a gente faz um orçamento que ele não se realiza. Então, com relação ao último ano fechado executado, a Fundação Cultural ela vai ter um acréscimo em torno de 20%.
Boa noite, todos e todas. Meu nome é Daniele, sou moradora do Conjunto São Benedito, sou da Central de Movimentos Populares. Quero trazer algumas perguntas também sobre a questão das oficinas culturais e dos artistas de Jacareí, algumas atividades que foram cortadas. Só queria reforçar o que o colega já falou, que oficineiros e artistas também têm o seu orçamento comprometido quando não é cumprido isso que foi planejado. Os oficineiros, eles tinham um planejamento de receber até dezembro, os artistas que tinham se comprometido em fazer algumas atividades na Fundação Cultural também vão ter os seus rendimentos prejudicados nesse final de ano. Então, isso a gente precisa levar em consideração também. Outra questão agora, trazendo sobre o orçamento, vi aqui que para a educação teve um aumento apenas de 4%, e isso muito me estranha, porque o ano passado, aliás, esse ano de 2024, a gente já teve problemas com o cuidado das escolas municipais, os uniformes escolares chegaram em atraso em várias escolas, então me estranha que vai ter um aumento só de 4% de investimento na educação. Tem muito sido falado, o prefeito falou em algumas entrevistas, e aqui nessa casa também já foi falado, sobre a ausência de recursos federais e estaduais. A gente queria saber melhor sobre isso, porque às vezes a gente fala coisas assim ao vento, não deu para cumprir o orçamento porque não vieram os recursos. É importante, a gente precisa saber as fontes e os motivos de não terem vindo. E só para complementar, eu entrei aqui no portal da transparência e eu vi que em 2024, Jacareí recebeu R$ 146.665.661,40 do Fundeb. Está aqui, eu acabei de consultar rapidamente. É isso, muito obrigada. Obrigado, Daniele. Com relação ao Fundeb, realmente a gente recebeu 146 milhões. Para o próximo ano está previsto em torno de 190 milhões, porém esse Fundeb ele não é suficiente para cobrir a folha salarial dos professores. Então o município ele tem que suprir em torno de 10 a 16 milhões, em torno de 14 milhões, com a folha salarial dos professores. O Fundeb ele tem um mínimo constitucional de 70% que deve ser gasto com folha, mas aqui a gente acaba gastando quase tudo com folha. Então, esse déficit do Fundeb, aliado ao déficit que a gente teve de arrecadação do ICMS, infelizmente, contribuiu para essa questão da diminuição de alguns serviços, como a oficina que o Breno explicitou aqui para nós. Agradeço pela contribuição. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porém, antes, eu gostaria de deixar aqui registrado que, num momento tão importante como esse, uma audiência tão importante sobre a LOA, eu sinto falta do senhor prefeito, ou um representante do senhor prefeito. Sinto falta também dos secretários. Eu não consigo ver nenhum deles aqui presente. Desculpa se eu não estou conseguindo vê-los. Sim, desculpa, Arildo. O Arildo está presente aqui na mesa, né, Arildo? Desculpa mais uma vez. Mas os demais não estão presentes. E sinto falta também de 5 vereadores. A casa é composta por 13 vereadores e 5 deles não estão presentes num momento tão importante. Eu quero fazer a pergunta, Guilherme, por gentileza. Essa alíquota que teve aumento para algumas secretarias, né? Essa alíquota é para cada secretaria, destinada para cada secretaria, ela pode ser alterada durante o ano, quer dizer, ela pode sofrer alguma alteração, e ela também pode ser remanejada, vamos supor, de uma secretaria para outra. Talvez seja uma pergunta um pouco inocente, não sei, mas eu gostaria de saber. Muito obrigada.
Agradeço a contribuição, ótimas perguntas. A alíquota ela pode ser remanejada, ela pode sofrer alguma alteração de acordo com a receita do município. Então, se o município ele tem um acréscimo na receita, aquele incremento de 4% pode virar 7% e pode sim ser remanejado de uma secretaria para outra, desde que respeitando alguns limites que estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Do total do orçamento, eu posso remanejar até 20% dele, ou de uma secretaria para outra, ou dentro da própria secretaria, de um projeto para o outro, conforme a possibilidade. Obrigada. Imagina. Boa noite a todos. Meu nome é Lucimari Pagotto, faço parte da liderança do Vila Ita. Estou aqui para perguntar para todos vocês o que vai ser feito para o Vila Ita em 2025. Porque entra ano e vem ano, os vereadores continuam quase todos aqui do mesmo jeito e a gente sofrendo com água de esgoto, com água de fezes, com bosta mesmo, a palavra é essa, dentro da casa. Eu tenho um filho especial. Toda chuva é essa mesma palhaçada. Aquela obra que começaram lá, não vão terminar, ficou estacionada lá. O nosso problema não vai resolver com aquela obra. A gente sabe que aquilo lá vai demorar. Vai vir outras obras depois daquela, até chegar na nossa. E eu quero saber de vocês quando que a gente vai ter resultado. Porque essa chuva de ontem, a minha casa encheu de água. Eu tenho fotos, eu mandei vídeos, eu acionei a Defesa Civil e assistência social, mas a gente não quer só produtos de limpeza, a gente não quer essa questão, a gente quer providências. Eu sou uma das moradoras, como a Tainá e mais outros demais, que estão lá sofrendo com toda a enchente. A gente já pediu para o Sazag, quando ele foi ao bairro, para falar sobre rebaixar as ruas, porque o nível das ruas acabou subindo, as águas entram como da rua, porque a gente não tem boca de lobo, a gente não tem ainda, o bairro sim, está em fase de regularização, a gente sabe disso, é cada etapa, mas não dá para esperar. Até quando? A pergunta que eu venho fazer para todos vocês hoje é até quando? Eu quero resposta. 2025 não vai continuar como os demais. São 8 anos esperando resposta. É impossível a gente sobreviver lá. Eu tenho um filho cadeirante, faz 1 semana que ele não vai para a escola. Por quê? Porque ele não tem acesso para sair de casa de cadeira de roda. Eu quero resposta. Ir lá tapar o buraco, jogar uma terrinha, não resolve o meu problema. E todos sempre eu estou cobrando na prefeitura. Entendeu? A gente vota, a gente tem direito de exercer nossos direitos como cidadão. Então, eu espero que todos vocês aí me dêem uma resposta ainda hoje. Obrigada. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Gabriel Belém, eu sou jacariense, sou advogado, sou vereador eleito. Queria, antes de começar minha fala, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar o Guilherme, agradecer pela apresentação, cumprimentar também a Associação de Moradores aqui do Veranejal. O caminho que vocês estão seguindo é exatamente o caminho que a gente precisa para ter conquistas para os nossos bairros, então parabéns aí pela força, pela garra também, para ser representantes aqui do Vila Ita. É um bairro que realmente tem sido esquecido nos últimos anos e que precisa de mais atenção. Guilherme, eu queria fazer umas perguntas sobre a projeção do valor do orçamento para 2025. Em 2024, a gente teve um orçamento que até esse momento deveria ter arrecadado 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas até hoje, o que foi arrecadado foi 834 milhões. Então, a gente tem uma diferença de quase 400 milhões de reais. Você citou esse déficit dos repasses da União, que somam 86 milhões de reais. Então, a gente ainda tem aí 290 milhões de reais de diferença, que eu gostaria de entender de onde surgiram, qual foi o problema, por que a gente não conseguiu arrecadar esse valor que estava previsto na lei orçamentária de 2024. Eu também queria saber se para 2025 vocês consideraram esse déficit, de alguma forma vocês projetaram isso e fizeram uma estimativa para que não se repita em 2025, e se no final de 2025 a gente tem essa preocupação de novo dos serviços públicos pararem, da gente não ter oficina na Fundação Cultural, da Casa Viva Vida parada, do IPMJ ter os pagamentos atrasados, da gente ter fechamento de sala, de aula, dentre outros problemas. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Você também sabe o quanto a gente é afetado pela questão dos repasses. Desses 400 milhões que realmente existe, não esse déficit, porque 1 bilhão e 200 ele é previsto para o ano todo. Nós estamos terminando aí, iniciando novembro. Então, teoricamente, temos 2 meses. Eu acredito que, assim, vai ter em torno de um déficit de 100 milhões, porque
Desses 400, em torno de 70 a 90 é dos repasses do ICMS e do Fundeb, alguns repasses da saúde também, mas a maioria também é de recursos discricionários, né, de verbas que a gente prevê, por exemplo, no esporte, que elas são destinadas especificamente para aquela atividade que acaba não vindo. Então, acho que não é só o recurso do Tesouro, mas também recurso federal, recurso estadual de verbas discricionárias. 1 bilhão e 200 milhões é para até o dia de hoje. O total é 1 bilhão e 800 milhões para o ano inteiro. Até hoje deveria ter sido 1 bilhão arrecadado. e 400 é a receita corrente líquida para o ano inteiro, correto. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado. Naja. Boa noite a todos. Meu nome é Silvânia, sou mãe atípica e eu uso bastante o SIM, a área da saúde, principalmente por causa do meu filho que tem crise convulsiva. Dentro do orçamento à saúde, colocou a manutenção novamente da UBS Central, porque desde quando saiu a UPA infantil para o doutor Thelma, ela passa por reforma. Não sei que tanto tem de reforma naquele lugar. Dentro desse orçamento para reforma de manutenção, o SIM, o centro de imagem, laboratório não entra? Outra pergunta que eu tenho a fazer. Sabemos que temos um atendimento precário na saúde em Jacareí, eu vivo isso, e eu quero saber se dentro desse orçamento não vai ter a melhoria desses funcionários públicos para a gente ter um melhor atendimento na área da saúde. Boa noite. Obrigado, Silvana. Quando eu falo manutenção, na verdade é o custeio, tá? Então, para manter aquilo funcionando, o custeio é aquele. Realmente não está previsto nenhuma expansão, nenhum investimento. É só o custeio daquele equipamento público que é o SIM. Obrigado. Guilherme, foi liberado 261 milhões para o SAI. E a obra lá da rede de esgoto, lá no bairro do Veranejal, está parada desde 2021. E 2.500 mil metros de tubo enterrado no barro. Por que isso aconteceu? Eu acredito que está no orçamento do SAI resolver esse problema. A questão técnica do enterramento do tubo eu não saberia te responder, peço desculpa. O SAI ele foi em setembro de 2023 e ele foi elaborado um contrato no valor de 1,5 milhão com a previsão da licitação para as obras para o primeiro semestre de 2024. Eu volto a perguntar, por que a obra não está acontecendo lá? Processo de regularização fundiária. Essa é a resposta que eu tenho. Essa é a resposta para vocês? Quando que vai ser liberado para poder terminar as obras lá? Gente, a gente não quer fazer confusão, a gente só quer resposta, que não está tendo resposta aqui. Por isso que eu estou falando para ele, que a gente não está aqui para querer confusão, a gente só quer resposta. Não, agradeço a contribuição. Gente, isso é uma vergonha, vocês não têm resposta. Não entendi. Nada tem resposta. Mas a gente quer entrar no e dia 27 que vai ser a votação. Nós vamos estar aqui. Companheiros, em primeiro lugar aqui, eu quero aqui agradecer a paciência dos vereadores, pedir o apoio de todos vocês é o Poder Legislativo. Quero aqui pedir a paciência de vocês para poder fazer uma discussão que nós já fizemos com Isaías. Nós já tivemos várias reuniões com Isaías. Se tinha problema fundiário, por que a obra começou? A obra não terminou porque não foi feita a central de tratamento lá no Igarapés.
E não foi feito porque a Dutra foi lá e falou, não faça agora porque eu vou vir com a marginal e vocês têm que dar uma parada. Então tem que falar as coisas como elas se dão. A verdade, ela tem que ser transparente, não está cobrando transparência. Então, esse bode de não poder, eu fui no SAI, durante o sol, as crianças estão sem tomar banho, as mães estão sem... Nós pediram R$500 para um caminhão de água. A comissão foi no procuradoria conversar com o procurador, eles nos dizem o seguinte, o prefeito poderia ter feito tudo, isso não tem nada a ver, o problema do congelamento com as obras que tem que ser feita, porque pode resolver o problema jurídico com o JAL todo arrumado. Então, gente, vamos parar de fazer isso. Pegar um recurso de um lado, botar no outro e tentar enrolar a gente, o bairro. O pessoal não vai ser mais enrolado. Eu exijo aqui dos vereadores, da presidência da Câmara, do conjunto do Poder Executivo e Legislativo, as emendas necessárias em esporte, lazer, saúde, e o JAL tem que ser prioridade junto com os demais bairros. O Isaías falou para nós, tinha 16 bairros, 16. Eu resolvi o problema de 10, falta 6. Ele falou para nós na mesa de reunião. E nós agora queremos saber, JAL 2025 tem que começar, acabou a tranquilidade. 72 anos é 3 gerações. 3 gerações. Isso para não discutir o passado, né? Para não revirar a capivara, que é muito mais grave. Porque o dinheiro da Dutra que foi destinado para lá, foi para onde eu não sei, certo? Mas nós não vamos aqui ficar futicando, nós queremos conclusão, nós queremos coisa concreta, e o concreto é resolver o problema dos bairros que nunca foi resolvido. Irajá, JAL, contamos com vocês aí, e o JAL, vamos, e tem que fazer as emendas, dia 27, não é? Nós vamos encher essa Câmara aqui. Dia 27, das 9 às 10 da manhã, estaremos aqui. Pessoal, é importante as reivindicações de vocês, né? Eu acho que é importante essa reivindicação, só queria que o Guilherme, ele é o técnico, ele trouxe aqui, hoje está discutindo nessa audiência pública, a lei orçamentária. A gente está aqui hoje para ouvir vocês, a reivindicação de vocês. Não adianta... Não adianta a gente querer perguntar para ele, porque aí vai entrar nas esferas de outra secretaria, que daí a gente vai ter que marcar uma reunião com o prefeito para discutir. Ele é o técnico, ele está apresentando aqui a lei orçamentária. Nós estamos aqui hoje para ouvir. O Sérgio Veranejal tem uma reivindicação, né, de incluir 50 milhões para fazer, certo? Não, o projeto a gente não está votando hoje. Hoje o Guilherme não vai ter essa resposta para vocês. Mas, pessoal, com todo respeito, vocês sabem, eu sei da luta de vocês, Veranejal, Vilaíta, enfim, todos os bairros, Cepinho, mas hoje, o que nós estamos tratando aqui, a lei orçamentária, hoje nós temos que ouvir vocês, quais são as reivindicações de vocês nos bairros. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, justamente para isso, né? Hoje não adianta a gente querer cobrar dele, porque ele não sabe o que o SAI está fazendo, o que está fazendo. Eu acho importante a reivindicação de vocês, né? Mas é nesse sentido, porque senão a gente vai ficar a noite inteira discutindo com o Guilherme aqui, ele não vai ter resposta. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Quais são as reivindicações? Veranejal já protocolou um documento com todos nós vereadores, estamos estudando, certo? Em relação desse pedido de vocês, estamos sabendo do problema. Vilaíta também estamos sabendo do problema, e é para isso que nós estamos aqui hoje, para dar continuidade, tá? E aí eu queria que vocês façam as perguntas, façam as sugestões, que a gente está aqui colocando justamente para isso, para a gente ouvir e dizer para vocês que nós estamos, com certeza, solidários a vocês, a luta de vocês, para que a gente possa resolver em conjunto. É por isso que o prefeito que tinha que estar aqui, pela onde... era o prefeito. Presidente. Presidente, pela ordem, nós estamos aqui debatendo sobre o que vai ser votado, está aqui, ó, o orçamento da nossa cidade. Eu fiz uma pergunta, Edgar, e foi dito que não poderia estar aqui nesse debate a pergunta que eu fiz.
Mas aqui está no orçamento, olha só, achamos aqui, ó, o vereador Hernani, que é do Republicanos, passou aqui a pergunta que eu fiz. No Código 1368 fala sobre o pronto-socorro municipal, tem aqui 10 milhões que vai ser votado para a construção do pronto-socorro. Então, um exemplo, só corrigindo aqui, porque quem está em casa, eu fiz a pergunta, falou que não deveria estar aqui. Então, só corrigindo para dizer, deveria estar, porque sempre está aqui no documento que é apresentado. Então, nós temos um projeto que vai ser votado, está no projeto, mas não colocaram aqui. Então, só corrigindo aqui, foi achado, tá? Agradeço a contribuição do vereador. O gráfico que você leu corretamente não está, se refere aos recursos do Tesouro Municipal. Tá? Esses 10 milhões previsto, ele é de recurso federal, que será pleiteado. Então, não é algo que a gente pode contar com o recurso do Tesouro. Então, mas correto, tá previsto como forma de recurso federal. Correto. Então, não, agradeço a contribuição. Não estava previsto. No Tesouro não está, exatamente. Está previsto. Está previsto, exatamente, vinculado. Não, agradeço. Ter, então, agradeço. Obrigado. Alô? Bom, boa noite, Guilherme, boa noite aos vereadores, boa noite ao pessoal do Veranejal, que estão numa luta super justa e super coerente, que parece que às vezes o prefeito municipal encara isso como se fosse nada. Mas eu tenho algumas perguntas referentes ao planejamento que houve do ano passado e desse, porque a gente precisa pegar referente também ao expectativa. Seu nome? Oi? Seu nome? Renan. Sou embaixador da Juventude do Novo, do Partido Novo. E é o seguinte, se a gente olhar a projeção que foi feita do ano passado para esse, vai ter uma queda da Secretaria de Governo e Planejamento de 40% na expectativa. Eu acho até engraçado, né, dado que o secretário agora de Governo e Planejamento virou prefeito. Do nada virou prefeito, a expectativa da secretaria acabou diminuindo. Coisa que, inclusive, na LOA de 2023 não aconteceu. Era o mesmo orçamento, 120 milhões, e agora está caindo para 83 milhões, 80 e poucos. Então, eu gostaria que você explicasse por que está acontecendo essa queda. Outra coisa, a Secretaria de Mobilidade Urbana, que está caindo 17%. E uma coisa interessante da Secretaria de Mobilidade Urbana é que, apesar da secretaria estar diminuindo o número de orçamento, isso é só para projeto, porque o pessoal, o orçamento para pessoas, né, enfim, para enxugar a máquina da secretaria, está aumentando acima da inflação, 6%. Eu queria entender por que foi, como que foi se dado isso, né? A outra coisa que eu gostaria de falar é da Secretaria de Educação, que as merendas escolares estarão diminuindo o orçamento. Não só estará diminuindo nominalmente o orçamento, como também, se você parar para analisar, os uniformes escolares não vai ter o reajuste da inflação. Que os uniformes escolares, como já foi dito aqui, é tão ruim, a gente acabou de sair de uma campanha eleitoral e provavelmente todo mundo aqui que já fez campanha ou, enfim, conversou com as pessoas na rua, sabe muito bem como que é os uniformes escolares. Sobre o SAI, ano passado, até o Belém estava aqui, ele fez uma pergunta para o Celso, referente a como que funcionava o orçamento do SAI, e ele disse que era vinculado. Só que se é vinculado, e o SAI está recebendo um aumento, acho que 16%, né? 17%, né? 17%, e já que é vinculado, teoricamente, pelo número da população, de casas, vamos ser bem sinceros, isso também teria que ser relativo ao IPTU. O IPTU não só não está aumentando, como não está nem tendo reajuste da inflação. Eu gostaria que fosse explicado isso. Para finalizar, eu gostaria do CAF, que se explicasse do CAF também, como que será pago. A outra coisa, você falou dos ônibus, né? Dos abrigos dos ônibus. Lá está previsto R$634 mil. Você falou que são 30. Dá uma média de R$21 mil por ponto de ônibus. Vai ser igual aqueles que fizeram na Conde Frontin, que teve um monte de problema, que parece mais uma caixa de ovo aquilo, pela cor e pela qualidade. E a última indagação aqui, que é importante, é a Subsecretaria de Igualdade dos Direitos Humanos. Essa subsecretaria é interessante, ela vai receber R$600 mil, pasmem, para divulgação do trabalho. Não tem trabalho, é só divulgação. Se isso não é a maior patifaria na cara do pagador de imposto, eu não sei mais o que é. Eu gostaria que fosse explicado aí também. Muito obrigado.
Obrigado pela contribuição, Renan. Primeiro, com relação à queda na Segoviplan, referente ao recurso do CAF, que é um outro assunto que você perguntou, a maioria das obras que são referentes à linha de financiamento do CAF são pela Segoviplan. Como essas obras elas já estarão finalizadas, algumas já estarão finalizadas, a previsão orçamentária vai ser menor. Com relação à educação, está previsto a merenda escolar e uniforme, isso de forma universal. Está prevista a universalização, aí talvez uma eficiência na utilização, acredito. Com relação ao SAI, ele realmente tem recurso próprio, pode ter repasse do município, porém hoje o SAI é basicamente mantido com base da tarifa de água e esgoto. Então, eu acredito que o SAI ele aumente a arrecadação conforme a base de arrecadação, que também impacta no IPTU, conforme você colocou. Com relação ao serviço de divulgação, a Secretaria ela é de Direitos Humanos e Comunicação. E a subsecretaria é uma secretaria de comunicação que tem a subsecretaria de Direitos Humanos. A divulgação é a divulgação institucional da Prefeitura, que é as propagandas, vacinação, campanhas, e realmente é previsto 600 mil. Obrigado. Boa noite a todos. Eu chamo Pedro Paulo Gonçalves, faço parte da Associação de Moradores lá do Veranejal. Nós vamos aqui atender o que o Paulinho falou. Tá? Não vamos fazer mais pergunta nenhuma para o Guilherme, até porque ele não é a pessoa ideal para responder o que nós queríamos, certo? Então, acho que quem devia estar aqui seria o prefeito, que devia estar aqui no lugar dele aqui. Não jogar a bucha para ele, entendeu? Respeitamos. A gente aqui não está para desrespeitar ninguém aqui, tá? Porque aqui ninguém citou o nome de ninguém e ninguém aqui falou palavrão para ninguém, tá? O que eu quero deixar claro é o seguinte: o Veranejal, a associação tem representatividade, nós temos pensamentos diferentes dentro da associação, não pensamos iguais politicamente, temos diferentes, mas nós se unimos, que nessas diferenças nós vamos achar o ponto final lá na frente. Agora, eu quero deixar claro aqui o seguinte: está aqui o Gabriel, que foi eleito, tá? Quando se formar a Câmara no ano que vem, nós vamos fazer o que nós fizemos com os candidatos a prefeito. A gente fizemos uma sabatina com todos eles, vamos passar a fazer com vocês. Nós vamos mandar um convite para cada um, nas quinta-feiras a gente se reúne, vamos ver se vai continuar sendo nas quinta-feiras, se não for a gente avisa vocês, e cada semana eles vão chamar um lá para ir lá conversar com a gente, tá? Agora, o que a gente quer é que vocês ajudem a gente, porque vocês têm força para isso, política para isso, tá? Então a gente quer isso. Agora, se caso contrário passar a ser despercebida as reivindicações nossas, ou fazer de conta, não, vamos enrolar aqui, empurrar para lá, que o Donizete falou que é isso que faz, nós não vamos ser jogueta de ninguém. Nós vamos abrir a jaula, vamos soltar nossos leões em cima de todo mundo. E aquele que merecer ser mordido, ele vai ser mordido. Só isso. Bom, peço desculpa porque eu acho que eu não me expressei corretamente, até porque eu tenho um certo nervosismo em falar assim ao público, principalmente quando eu não tenho muita intimidade. Mas eu gostaria de saber, dentro do orçamento da saúde, qual será a melhoria no atendimento? Porque a gente que temos crianças com deficiência, idosos, a gente tem um atendimento precário, tanto nas especialidades quanto nos postinhos. Dentro desse orçamento, qual será a melhoria no atendimento? Agradeço a contribuição. A saúde ela tem a rubrica orçamentária referente a pessoas com deficiência. E certamente será levado à Secretaria de Saúde a sua demanda. Grato. Boa noite a todos. Guilherme, boa noite, vereadores, presidente da Câmara. Veranejal acordou? Veranejal acordou? Boa noite a todos vocês. Pessoal, é o seguinte, é uma pergunta bem rápida e simples. Ouvindo nosso representante aqui, o Guilherme, fazer a questão que é o representante do planejamento, fazer assim a sua esboço aqui, Guilherme, eu não vi nada de tudo aquilo que você apresentou.
eu não vi absolutamente nada para o Veraneijal. Estou falando do Veraneijal porque eu moro lá e eu tenho que falar onde eu piso, tá? Não foi incluído absolutamente nem o papel da bala. Você falar sobre a questão da rede de esgoto, eu fico assim indignado. Mas eu vou deixar a rede de esgoto lá, porque está lá dentro da terra, você não está vendo, você nunca foi no Ijal, eu acho que você nunca foi lá, você não sabe nem como é que funciona, se está para a direita, à esquerda, do norte ou nordeste da cidade. Mas beleza. A minha pergunta é sobre a questão da mobilidade. Tem um monte de pontos acessíveis lá no Veraneijal, tem uma verba destinada, e assim, é muito preocupante para nós. E eu espero que alguma coisa dessa verba destinada para a mobilidade, ela vai lá para o Veraneijal, o Irajá, para aquele setor lá. Por quê? Porque lá também tem morador lá e o ônibus passa lá. E aí tem ponto de ônibus lá que as pessoas têm que simplesmente ter uma altura deste tamanho. O ônibus chega lá, a porta fica lá embaixo e o ponto fica lá em cima. E aí é muito complicado para nós, porque não tem um ponto decente, coberto, para que as pessoas possam se abrigar. Então, eu acho que é o mínimo que a gente espera que vocês façam, pelo menos que tenha uma verba destinada para a coisa. Aí vai arrumar o centro da cidade e vai largar o Veraneijal lá de novo. Da próxima vez nós vamos trazer mais gente aqui, com certeza, porque o povo lá acordou e está morrendo de uma vontade danada de vir aqui dar uns gritos aqui, beleza? Ô Guilherme, eu fiquei só com uma dúvida, acho que é mais técnica agora, porque você falou que o orçamento que está previsto para 2025 é 20% maior que o executado em 2024, certo? 23. 2024 não está fechado ainda, está em execução, é 2023. Exatamente, mas ele é maior do que o executado, esse foi o ponto, certo? Beleza. Então, e aí a gente tem esse problema com os cortes aqui das oficinas, porque o orçamento não fechou, né? Por conta de alguns problemas relacionados, provavelmente, acredito eu, que é o repasse, né? Queria só que você mencionasse se você... Provavelmente você deve ter esses dados aí. Se você tem, qual que foi o repasse que faltou? De onde que faltou? Se foi repasse do governo federal, se foi repasse do estado? Qual que é a porcentagem desse repasse aí que ficou faltando para fechar esse orçamento, né? Porque o orçamento de 2025 que está previsto, ele é menor do que o de 2024, porque então, pelo que eu entendi pela sua explicação, é porque não foi executado o orçamento de 2024. Então, o que faltou ali para o orçamento de 2024 para que não aconteça a mesma coisa em 2025, né? Para a gente não precisar reduzir em 2026 também o orçamento, porque aí vai por conta de falta de repasse de novo, né? Em relação ao executado. Então, qual que foi a porcentagem ali do repasse que faltou? Só para eu entender certinho. Obrigado de novo. Em torno de, você perguntou o que faltou, acredito que em torno de 70% do que faltou foi de repasse do Estado, que é recurso do ICMS, e o restante de recurso da União. Como 2024 a gente está fechando num patamar menor do que o previsto, para 2025 a gente está partindo de um patamar um pouco menor em termos de precaução, justamente para conseguir se planejar e não passar por essa situação ao longo do fim do ano. Em torno de 70% Estado. Teve também um déficit um pouco do IPTU e outro do ISS ao longo do ano. Eu te passo depois o valor exato. Agora... Bom, só mais duas perguntas aqui, que fiquei bem curioso, na verdade. Um vereador faz parte dos 5% mais ricos de salários que eles recebem. E no próximo ano vai ter 13º salário para vereadores. Eu gostaria que você explicasse se isso já está enquadrado na LOA, sabe? O valor que a Câmara envia para o município contempla integralmente, sem nenhum corte. A gente respeita. Existe o percentual que a gente tem que repassar, que é em torno de 5%, e a gente contempla o que os vereadores nos enviam. Entendi. E uma outra pergunta, inclusive, nada contra você, tá, Guilherme? Mas o secretário está aqui, o Arildo. Inclusive, no ano passado veio o Celso, vinha aqui, o secretário de Governo e Planejamento. Por que nada contra você, Guilherme, mas por que o Arildo, que seria a instância máxima da secretaria, não... Eu sou diretor de Planejamento Econômico, eu que sou responsável pela peça orçamentária, até o Gabriel, que está aqui, já trabalhou comigo durante um período. Eu acho Acima do secretário?
Oi? Você é acima do Não, secretário? não sou acima do secretário, eu sou diretor responsável pelas peças orçamentárias. Então, mas você é acima do secretário? Não estou acima do secretário. O Arildo Então, o meu secretário é a instância máxima. O Arildo é meu secretário, exatamente. Por que ele não está aqui? O Arildo está aqui. Por que ele não está respondendo as perguntas que nem foi o Celso? O assunto técnico. Mas se você tiver uma questão com o Arildo, está aqui. Entendi. Entendi. Então, pera, é político, não técnico. Não, pera. Você falou que você não é técnico. Bom, pessoal, vamos seguir o nosso... Muito obrigado. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Nós temos algumas perguntas dos internautas, no caso. Tá? São várias perguntas. E... Você quer ir lá? Então, vou pedir para o Arildo responder as perguntas dos internautas aí. Bom, primeiramente agradecer a presença de todos. É bacana que o pessoal percebe, né, essa postura. O Celso, para quem não sabe, ele é economista e, obviamente, tem um domínio muito maior do assunto. E, para isso, cada secretaria tem seu corpo político e seu corpo técnico, né? E o Guilherme é o nosso técnico nessa área de planejamento econômico. Por isso, a honra dele estar apresentando aqui. Mas algumas questões políticas, e eu queria até cumprimentar o pessoal do IJAL, alguns amigos aqui, eu tive a oportunidade de encontrar com vocês, acho que um mês atrás, vocês estavam lá na prefeitura aguardando para uma reunião com o prefeito, né? Lembra aqui dos nossos amigos. Eu acho que tem que ser nessas oportunidades que esses assuntos específicos devem ser discutidos. Então, nada contra o que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que é muito bem-vindo. Essa casa, ela foi feita para isso, para reivindicações. Então, não há nenhum problema. É que quando a gente fala do Guilherme, é para deixar claro que ele, de fato, ele trabalha, né, vamos dizer, no escritório, ele cuida da parte financeira. E, às vezes, assim, não vou dizer que ele não tem obrigação, mas muitas vezes a pessoa não conhece mesmo a cidade e não conhece a realidade. Então, dificilmente ele vai conseguir dar todas as respostas que vocês estão fazendo aqui. Por quê? O orçamento é uma peça técnica, obviamente, com viés político, porque tudo que chega, ele tem que ser transformado na vontade da população. Então, ele atende em partes, mas não detalhadamente. Não dá para você colocar no orçamento que vai, por exemplo, pavimentar a rua X do bairro Y. É muito complicado se a gente fosse fazer isso. Mas ela é resultado, né, de uma tratativa que é feita durante o ano com as demandas que são trazidas por vocês. Agora, nós temos um governo novo que está chegando, um prefeito novo que vai compor um novo secretariado, e isso vai acontecer por quê? É um prefeito novo, se isso não é... Ele não era prefeito, ele era secretário, então vamos deixar bem claro isso. O Celso vai compor seu novo secretariado e esse secretariado irá fazer um planejamento da cidade baseado nesse orçamento. Então, muitas das reivindicações de vocês possivelmente serão atendidas em discussões mais pontuais. Então, aqui, deixar bem claro que ninguém quer ficar enrolando ninguém. É que não dá para o Guilherme responder... por exemplo, por que está parada a obra lá no IJAL? Teria que ter alguém do SAI. Então, seria mais conveniente a gente articular reuniões específicas com cada uma dessas secretarias, só para deixar um pouquinho claro para vocês, tá ok? Algumas perguntas aqui que vieram dos internautas, pessoal perguntando sobre as reformas das creches. Bom, reforma de creche, todo ano ela acontece, e obviamente que ela entrará na programação da educação. Quando isso acontecer, obviamente, as demandas serão vindas através de quem? Das próprias escolas, dos conselhos escolares, né, que tem pais, mães, que participam desses grupos. Amanda Barreto, quando o prefeito justifica aqui os cortes por falta de repasse do governo federal com a população, consegue acompanhar esse tipo de informação em números? É como o Guilherme falou. Obviamente que isso é uma coisa que teria que passar de uma forma direta, não dá para ele trazer aqui cada um desses detalhes. Mas se a pessoa quiser saber o que de fato deixou de ser passado, pode procurar a gente lá na Secretaria de Governo, que o Guilherme vai passar essas informações. Anselmo Francisco de Moura. Os serviços da Prefeitura voltarão ao horário normal
Bom, existe um decreto que estabelece que até o dia 31 de dezembro esse horário permanece. O novo prefeito vai determinar se ele vai continuar ou não esse horário reduzido. Maria Aparecida Pereira, Juliano Gomes, José de Faria, Alice Garcês. Tem previsão de pagar o IPMJ? Bom, esse processo ele já está acontecendo, obviamente que vai haver uma nova renegociação e obviamente que vai ter que ser pago, até porque senão há implicâncias legais aí para o gestor da cidade. Então, obviamente que será pago. Lourdes Maria de Castro, ela pergunta, uma pergunta pontual, sabendo se tem algum projeto para o Colônia de levar um leve. Então, isso também vai depender do planejamento da Secretaria de Meio Ambiente. Não dá para a gente afirmar aqui que isso vai acontecer. Taxa de lixo. Onde que vai esse dinheiro? Bom, a taxa de lixo também é um assunto interessante, que de fato trouxe aí um desgaste muito grande para o governo em função do aumento que teve. Quem conhece a fórmula, como é calculada a taxa de lixo, e eu acho que os vereadores, os que vão ficar e os que vão adentrar, terão uma oportunidade de fazer esse debate com a população, para que as pessoas entendam como se calcula esse valor e por que hoje ele está tão alto assim. Obviamente que outras possibilidades podem ser ventiladas aí para que possa até se reduzir, mas tem que ser tudo feito dentro de uma discussão séria. Como se diz, tudo tem um custo, desde que esse custo seja justo, caro ou não, aí é uma questão uma decisão de governo, de como que cobre esses custos. E tem uma lei que rege isso, então não basta o prefeito simplesmente dizer que não quer cobrar, ele precisa cobrar até para poder não cair na questão da lei de responsabilidade fiscal. Elilda Neres de Lucena. Então, com relação ao aumento do gasto, vamos chamar assim, do orçamento do gabinete do prefeito, o gabinete do prefeito não é somente o prefeito. O gabinete do prefeito ele tem alguns braços, como por exemplo, o tiro de guerra, bombeiros e outros serviços que são mantidos através da verba do gabinete do prefeito. Então, é centralizado ali e todo esse recurso é usado para fazer a manutenção desses serviços que, na verdade, são do Estado, porém, eles acabam onerando os cofres da Prefeitura. Anjim 23. Qual o motivo do esquecimento, mais uma vez, de uma rua? É mais um pedido pontual. Essa rua aqui, Edson Lois de Freitas, eu acho que é lá no Chacras Guararema. Todas essas demandas, elas vão ser levadas, obviamente, para as secretarias, para que eles possam dar uma resposta efetiva, não só dizer que vai colocar no orçamento, até porque a maior parte das coisas que estão aqui são serviços de manutenção que podem ser feitos, sem precisar, obviamente, estar contidos nesse orçamento. Bom, aí tem aqui a questão de opinião, se não tem verba, então não deveria reduzir da educação, segurança e saúde, são questões que não dá para a gente discutir, porque precisaria fazer um debate mais aprofundado, tá bom? Então é isso. Bom, da minha parte, Guilherme, tranquilo? Desce, portão. É só fazer Se for técnico, eu chamo o Guilherme. Não, você como secretário, é só uma solicitação que eu gostaria de fazer para vocês, em nome do Sindicato do SAI, que está relacionada à questão do orçamento. Como na apresentação do Guilherme tem algumas questões que não estão assim muito especificadas, eu gostaria de ver a possibilidade de vocês conseguirem para nós um dado do orçamento referente à despesa que o SAI vai ter com a contratação da prestação de serviços de terceiros para a execução de serviços ligados à atividade fim. Quando eu falo atividade fim, não estou falando de obras de grande porte contratadas, que têm que ser contratadas porque o SAI não tem estrutura, nem de material de pessoal para executá-las. Eu estou falando de obras do setor operacional. Manutenção e pequenas extensões, remanejamentos de água, troca de drone. São aqueles contratados que prestam serviço contínuo para o SAI, Esse dado, para nós do sindicato, é muito importante, Arildo, porque a gente, fazendo um levantamento mais genérico, sem muito fundamento, para nós está claro que a terceirização desses setores está trazendo prejuízo não só financeiro, como na qualidade da prestação de serviço para a população.
E são serviços que lá atrás a gente fazia com muita qualidade, com mão de obra própria, né? Hoje o SAI não tem uma retroescavadeira lá no pátio, até uma retroescavadeira, tudo é terceirizado, né? Nós não podemos ficar na mão de terceiros para situações que exigem uma desculpa estar interrompendo, mas então nós não queremos debate aqui. E o assunto é muito específico. De ter os valores do orçamento do SAI com esse tipo de despesa para fundamentar o nosso estudo e a gente poder fazer política, debater política de saneamento básico nessa área, né, em defesa da população, porque quando se fala de orçamento do SAI, eu não vou estar colocando agora que nem tempo tem, mas tem muita evasão de receita. A gente vai pegar dessa. A várias perdas de água, de vazamentos, de má administração, de problema de fiscalização. Então, esse número é muito importante. Vamos pegar o orçamento detalhado do SAI e a gente envia para você. O Guilherme já anotou aqui. Porque a gente gosta de debater política com fundamento e com número. Bom, né? vamos... Obrigado, tá? Bom, Arildo, obrigado. Eu gostaria de estar agradecendo aqui. Sazaki, posso fazer uma pergunta para o Arildo? Não, acabou o momento do pessoal, nós estávamos fazendo aqui agora, mas você não encerrou. Resposta aos telespectadores e internautas, no caso. Mas você não encerrou a pergunta ao público. A parte do momento, a palavra do pessoal que está na plateia, o público presente, já foi. Nós estamos seguindo aqui a ordem do dia aqui. Espera, só uma pergunta só para o Arildo. Pode perguntar depois. Pode cronometrar 1 minuto. É só uma pergunta. Por favor, Arildo. Por favor. A pergunta, já que você falou, eu fiquei realmente muito curioso agora. Você falou que você não é técnico, certo? Finanças não sou formado. Não é técnico. Não sou contador, não sou... Eu sou formado em administração. Você é formado em administração? Sim. Então, a pergunta para finalizar. Você tem capacidade para estar no cargo de secretário de Governo e Planejamento? Com certeza, meu amigo. Então, por que você não respondeu as perguntas? Foi o Guilherme. Porque ele veio preparado para responder isso aqui, meu amigo. Eu acho até que exagerou um pouco, porque passou um pouco até do limite, porque eu falei, em respeito às pessoas, porque a gente entende como que funciona a ansiedade de quem tem um problema no bairro. Isso é questão de política. Agora, o Guilherme, ele não pode dizer por que tem uma obra parada no bairro X, não está ao alcance dele. Aliás, dependendo, nem para mim. Se for uma obra, por exemplo, da infraestrutura, quem tem que responder é o secretário ou o engenheiro da infraestrutura. Se você perguntar algo da minha secretaria, aí sim a gente pode discutir. Tá bom? Tá bom. Não vou virar debate aqui, mas tá bom. Obrigado. Bom, eu quero aqui agradecer ao Guilherme, assim como também ao Arildo, pela apresentação e também pelas respostas que foram dadas aos telespectadores, aos públicos presentes. Eu aqui agradeço a presença de todos vocês e agora 20 horas e 58 minutos, eu declaro encerrada a presente audiência pública e boa noite a todos.